Hoje a gente já pode escolher onde a gente quer trabalhar e hoje a gente vai falar da importância de cuidar da jornada do colaborador dentro das empresas. Olá, esse é mais um episódio do Foca no Trabalho, seu podcast semanal onde a gente fala sobre carreira, empregabilidade e essa semana a gente vai falar sobre jornada dentro das empresas. Eu sou a Alessandra Falsarella. E eu sou a Bru Garcia e hoje nós estamos com Kleber Piedade, que é CEO da Matchbox. Kleber, fica à vontade para se apresentar para o pessoal. Oi, Bruna e Alessandra, é um prazer fazer parte. Sou Kleber, tenho 38 anos, empreendo no mercado de RH há 11 anos. Antes disso, tive uma carreira em multinacionais na área de marketing. E hoje eu sou CEO e fundador da Matchbox. Matchbox é uma HR Tech, já temos aí 115 colaboradores. E a gente se posiciona cada vez mais como uma plataforma para ajudar as empresas a criar jornadas inspiradoras para os seus colaboradores, para talentos. E hoje a gente vai poder trocar um pouco de ideia sobre o mercado, sobre a importância que o talento tem e como criar uma jornada melhor para o seu colaborador. Nossa, eu vou primeiro agradecer, viu, a sua presença de estar aqui, o seu tempo, dividir esse conhecimento, esse conteúdo com a gente, com os ouvintes. E vamos começar contextualizando quem está ouvindo o episódio, Kleber, por que é importante cuidar da jornada e melhor, né? O que é essa jornada, né? E por que a gente tem que centralizar o colaborador? E aí eu vou dando os meus pitacos, a gente vai conversando, porque eu arrisco dizer, né? Vou fazer um comentário aqui, como eu de RH eu posso falar, né? Isso é uma autocrítica. Eu acho que assim, a gente fala muito disso, mas poucos RHs praticam de cuidar dessa jornada. Então vamos primeiro contextualizar o que é ela, né? Perfeito. Eu acho que vale a pena a gente trazer para o foco o fato de que, na minha visão, as empresas elas são tão boas hoje quanto as pessoas que trabalham lá, né? A gente já teve épocas aí em que você tinha indústrias, você tinha software, você tinha uma série de ativos como diferencial, até imóveis, né? Mas eu acho que na era que a gente tem, o grande ativo das companhias é talento. E você ter a capacidade de atrair gente boa para sua organização, de desenvolver e criar um ambiente de crescimento para essas pessoas performarem, tem se tornado cada vez mais importante para a gente conseguir, né, destravar o crescimento das nossas empresas e garantir que realmente a gente tenha negócios de sucesso. E assim, vou falar a minha experiência como colaboradora, tá? Antes de ser de RH, né? A gente que é um pouquinho mais velho, né? A gente conhece aquela jornada, né? Dentro da jornada das pessoas, que é comecei a trabalhar na empresa, fui aprovado no processo seletivo e vou ficar aqui até me aposentar, até onde a minha carreira der e vai crescendo ali. Só que hoje, primeiro que você não tem mais essa jornada, né? Perpétua, né? De você se aposentar no mesmo lugar, pelo contrário. E as pessoas, elas querem, e eu acho que o principal, as pessoas estão preocupadas justamente com o caminho, não só com o resultado. Eu entrei nessa empresa porque eu quero virar, sei lá, um diretor. Tudo bem, importante ter esse objetivo para sua carreira, mas hoje o colaborador, as pessoas, né, que a gente conversa, eu percebo uma preocupação genuína, não só com a linha de chegada, mas como que vai ser a trajetória, o percurso ao longo. E aí tem uma série de ações que o RH pode e deve fazer para garantir que essa jornada seja feliz, né? Que seja leve, que seja gostosa. E é muita coisa, né? A gente vai tentar aqui condensar alguma das coisas que o RH pode fazer ou não, mas a gente fosse pensar numa jornada, né? Começa tudo pela atração, né? Então, eu quero atrair pessoas que estejam conectadas com a minha empresa. Então, acho que o primeiro passo dessa jornada é a gente cuidar da atração, né? Exatamente. E aí eu acho que tem um ponto muito importante que é a sua marca empregadora, né? Como é que você, que tipo de atrativo que você oferece, né, para os talentos, como é que você comunica isso para o mercado. E uma coisa que eu digo é que cultura é excludente. Então não adianta você querer atrair um monte de gente e só ter a métrica de vaidade de eu tenho tantas pessoas se aplicando. Hoje, muitas vezes, você pode ter 1.000 pessoas se aplicando para uma vaga e não conseguir fechar essa vaga. Então, atrair as pessoas certas é essencial. Para isso, a nossa recomendação é que a empresa realmente invista em marca empregadora, entender quais são os diferenciais dela e como que ela faz para atrair talentos das principais áreas que ela precisa
atrair. Acho que todas as empresas hoje estão buscando mais ou menos o mesmo o playbook, né? Seguindo mais ou menos o mesmo playbook de LinkedIn, de hunting, e essa é uma estratégia que tem funcionado cada vez menos. Então, ter uma marca empregadora forte e conseguir atrair esses talentos naturalmente pela marca, eu acho que é uma estratégia vencedora. Não, e assim, para quem não conhece, gente, um dos trabalhos, tá, da Matchbox é justamente criar essa estratégia, né, o que você falou é fundamental, Kleber, não é todo mundo tem que querer trabalhar na sua empresa, você quer conectar pessoas que têm a ver com a sua empresa, né, e a gente fala muito disso para a pessoa candidata que nos escuta, que é, você sabe quais as empresas que você quer trabalhar, né, porque aqui a gente tem 2 perfis de ouvinte, a gente tem a pessoa candidata, que muitas vezes está buscando uma recolocação, que está fazendo uma transição de carreira, e a gente tem um público de RH. E esse match é importante para os 2 lados, né? Quantas pessoas nos escrevem toda semana falando, ai gente, eu entrei numa empresa, o processo seletivo foi legal, mas quando eu cheguei para trabalhar, a empresa não tinha nada a ver com isso, a ver comigo, desculpa, não tinha nada a ver comigo. E isso é um problema porque a pessoa recém-contratada tem a pressão do próprio mercado. Como que ela explica numa entrevista que ela chegou lá e não era bem o que ela esperava? Ou se ela não performar por conta de cultura, né? Porque tem isso, performar pode ser vários itens. Um item que muitas vezes as pessoas não ficam, é que elas não se identificam ali com a empresa. E aí, como que ela chega numa entrevista? Já aconteceu isso comigo, tá? Eu já entrei numa empresa e fiquei 72 dias. Eu não passei do período de experiência. Então é péssimo você chegar depois numa entrevista falando assim: olha, eu não passei no período da experiência porque eu não me identifiquei com a empresa. Geralmente, a pessoa candidata carrega essa culpa para ela. Quando, na verdade, pode ter sido uma falha ali no recrutamento e seleção cultural, a pessoa não ter feito uma avaliação de um fit cultural. A gente até tem um episódio só explicando sobre fit cultural aqui no Foca, recomendo que vocês escutem depois, mas o que eu percebo, Kleber, que a maioria das empresas, muitas vezes elas não sabem qual perfil que elas querem justamente isso que você falou, volume. Eu quero ter 10 mil candidaturas, eu quero ter 5 mil candidaturas. Tá, mas essas 5 mil pessoas têm a ver com os seus valores? Então, se a gente fosse dar um caminho das pedras, acho que é importante também a pessoa candidata saber o que ela quer como empresa, né? E quais empresas que ela quer trabalhar, né? Eu acho que uma coisa que mudou é que hoje o talento ele tem muito mais acesso à informação. Isso é um ativo que você, pessoa candidata, tem que usar muito a seu favor. Então, antes de ir para uma entrevista, antes de participar de um processo seletivo, faça a sua lição de casa, né? Vai olhar o Glassdoor da empresa, entra no site institucional, vai ver os canais de carreira, seja LinkedIn, Instagram. Hoje tem muita informação disponível e muitos colaboradores que acabam avaliando a organização. Então, você já consegue ter uma boa noção do que você vai encontrar. E eu acho que, sob a ótica das empresas, né, é muito importante essa consistência entre o que eu estou vendendo, né, e o que eu estou usando como estratégia para atrair novos talentos versus o que eu estou entregando de experiência para as pessoas que entram dentro da minha organização. Quando tem um descasamento, provavelmente você vai ter turnover mais rápido, vai ter uma pessoa que vai ficar pouco tempo, que não vai se engajar e performar da forma como você gostaria. E o custo de uma má contratação, ele é estimado em mais ou menos 30% do salário anual desse colaborador. Então, na prática, isso faz com que você, empresa, gaste mais dinheiro. Então a dica é invista em construir uma marca empregadora alinhada com aquilo que você tem para oferecer para os colaboradores e faça um processo seletivo bastante rigoroso, olhando para a cultura também, para garantir que a pessoa que está entrando ela se identifique com a cultura e que ela também possa crescer dentro da organização. Perfeito, Kleber. Eu estou vendo aqui que você tem um painel atrás escrito Empodere sua marca empregadora, né? É muito interessante essa frase, porque o como empoderar, o que você está falando, né? De ter ali um casamento entre a cultura, o que tem ali dentro da empresa, sendo de forma verídica para também não ter ali um problema da contratação. Aí eu queria até que você falasse um pouquinho das soluções da Matchbox, né? Porque eu vejo que é uma startup e aí está crescendo muito no mercado e eu acho os produtos assim, os serviços, na verdade, né? Super interessantes e eu queria que você falasse um pouquinho quais são as soluções, não só falando aí de serviço, mas também falando de uma forma mais didática para quem é RH que está ouvindo esse episódio também, até para quem está buscando trabalho, tenha um olhar mais aguçado e que saiba identificar esses pontos, né, que realmente consigam identificar uns pontos que são empresas que estão dentro de seus valores, né, aqueles valores são inegociáveis. Perfeito, Bruna. A gente, aqui na Matchbox, né, a gente convida muito os nossos clientes a criarem
jornadas inspiradoras para o talento. E a nossa plataforma, que é o Spark, ele é o produto que te ajuda a construir essas jornadas. Então, a gente se inspirou muito em ferramentas de marketing e vendas para eu trazer uma experiência para o talento que ela seja personalizada, que ela seja escalável e que ela seja muito empática e intuitiva. Então, a ideia é que você consiga, através do Spark, construir essas jornadas para o talento, seja ele alguém que você quer atrair, seja uma pessoa colaboradora. Além disso, a gente faz projetos aqui junto com os nossos clientes, né, ajudando em programas de estágio de trainee, que foi onde a gente começou, e a gente traz muito esse conceito de criar uma jornada para a pessoa candidata que seja também incrível, e a gente tem projetos aí de marketing de recrutamento, que é exatamente você utilizar ferramentas e estratégias de marketing para ajudar a empresa a se posicionar sua marca empregadora e conseguir atrair talento. Então, tudo gira em torno de como construir jornadas melhores para o talento. E é importante para você que está ouvindo esse conceito de jornada, né? A gente está muito acostumado porque a gente está dentro do RH. Então, para você que é pessoa candidata, o que é uma boa jornada dentro da empresa? Eu vou dar alguns exemplos de jornadas bacanas. É você chegar, por exemplo, depois da contratação, a gente até tem um episódio, gente, que a gente gravou sobre expectativa versus a realidade, né? Aquilo que você vende no processo seletivo, você de fato entregar lá no dia a dia, né? Então, quando o Kleber ele está falando, por exemplo, poxa, vamos fazer uma estratégia de marketing de recrutamento. É importante que depois que passar do recrutamento, quando a pessoa chegue para trabalhar lá, seja coerente com aquilo que estava no discurso. Então, por exemplo, você estava lá numa entrevista e falaram para você que o seu gestor te acompanha, que você tem acompanhamento da sua jornada, da sua carreira, etc e tal. E você chega lá para trabalhar, ninguém conversa com você, você não tem um onboarding, por exemplo, que é a integração. Esses tipos de ações e de políticas, então, por exemplo, receber a pessoa no primeiro dia de trabalho e fazer uma integração, um onboarding, isso é uma política para cuidar da jornada, do acolhimento da pessoa quando ela chega para trabalhar. Você fazer, por exemplo, uma política dentro da empresa, um programa de... Tem vários nomes no mercado, tá, gente? Estou dando aqui exemplos, mas tem guardião, padrinho, madrinha, aí tem vários nomes, que é aquela pessoa da área que não é o seu gestor, mas é um parceiro, é um colega de trabalho que te ensina ali o trabalho no dia a dia. Então, esse tipo de cuidado, que é cuidar da jornada, né? Você não só olhar para o funil de entrada e saída, né? Porque a maioria das empresas, o que elas fazem, né, Kleber? Olham muito para o recrutamento e olham muito para a entrevista de desligamento, que é quando já não deu mais certo, né? É verdade. O que eu acho que é super inspirador, e a gente super ficou feliz aqui com a parceria e com a Matchbox, é que a Matchbox ela olha para a jornada da pessoa, que é justamente antes da pessoa de repente não dar certo, né? É justamente você cuidar desse ciclo. E aí você tem, né, algum exemplo, né? Tô dando aqui os exemplos da minha cabeça, né? Mas você tem outros exemplos, outros cases para dividir com o pessoal de uma jornada bacana, de um programa bacana que fez a diferença, que você tem um feedback que foi muito positivo, algum case relevante? Com certeza. Eu acho que o segredo, né, para você criar uma jornada inspiradora e positiva para as pessoas colaboradoras é você escutá-las, né? Então, tudo começa você entendendo quais são as dores, quais são os pontos de fricção nessa jornada, né? Em que momento que esse cara se desengaja, em que momento que, de repente, ele vê esse descolamento entre expectativa e realidade, e, ao mesmo tempo, quais são os momentos da verdade. Existem momentos, e é importante você mapear, em que esse colaborador ele pode se tornar um embaixador e passar a amar a empresa pela forma como ela agiu em uma determinada situação, ou ele se tornar um detrator e acelerar, eventualmente, o processo dele de saída da organização. Então, você entender todos esses pontos da jornada, entender onde estão os pontos de dor e também os momentos da verdade, te ajuda a criar uma experiência mais empática para os colaboradores. Então, a gente tem exemplos muito legais aqui, desde clientes que estão usando o Spark para fazer a contagem regressiva, ou seja, aquela pessoa que foi aprovada, mas não começou ainda na organização, né, que está ansiosa, já está querendo pegar mais informação sobre a empresa, então criar jornadas ali para contagem regressiva, passando por essas jornadas de onboarding, de garantir que essa pessoa vai ter as informações necessárias para ela conseguir se integrar, entender a dinâmica da empresa e começar a performar, passando por pesquisas. Então tem muitos clientes usando o Spark para criar pesquisas de engajamento e momentos de entendimento melhor desse público para ver o que eles querem, os melhores canais e assim por diante. Então, são vários exemplos que a gente tem aqui dentro de casa de clientes que estão criando jornadas inspiradoras para os seus colaboradores usando as nossas ferramentas, e acho que isso, no médio prazo, tende a trazer bastante retorno quando a gente fala de redução de turnover, de aumento de engajamento do time, produtividade,
isso é dinheiro no bolso, né? Acho que tudo que hoje, né, a gente quer é ter um time engajado, motivado, que seja embaixador da minha marca, que permaneça e cresça junto com a organização. Então, acho que a gente está mexendo em algumas coisas que realmente podem ajudar a destravar vários pontos de crescimento das nossas empresas. Eu acho bacana você falar da importância de ferramenta, gente, porque para quem não está dentro do processo, pode parecer meio simplório, né? Você fazer uma pesquisa, por exemplo, né? Vou fazer aqui uma pesquisa de NPS, que foi o exemplo que o Kleber deu, né? Por exemplo, se eu quero saber se os meus colaboradores, eles indicariam outras pessoas para trabalhar nessa empresa, isso é um dado muito importante, porque se as pessoas não indicam seus colegas para trabalhar naquela empresa, é porque provavelmente não tem uma conexão, você vai perder essa pessoa. Quando você fala de 10 pessoas, fazer uma pesquisa dessa é uma coisa, quando você fala de 100, é outra, quando você fala de 1.000 pessoas, é outra, quando você fala de 10.000 pessoas, é outra. Então a gente está falando muito da importância de ferramenta, de sistema, porque você tem a questão da escalabilidade, né? Então, quando você tem assim, é fácil eu rodar um forms para 10 pessoas, mas quando eu tenho 50, quando eu tenho, né, um número maior, você precisa ter uma ferramenta segura que realmente aguente ali o acesso de todo mundo responder uma pesquisa, e o mais importante, você conseguir tratar esses dados depois. Exato. Porque não adianta nada você fazer uma pesquisa incrível e você não ter nada, não usar aqueles dados para nada dentro do RH. Então tá, eu consegui pesquisar, mas eu não sei qual que é o resultado do meu NPS. Se o resultado está ótimo, legal, a gente precisa fazer a manutenção e manter. Mas se o resultado não está bom, estiver abaixo lá de 75, se eu não me engano, se eu estiver falando errado, me corrige aí, tá, Kleber, por favor. Mas se estiver abaixo, eu preciso tomar ações. Então, para quem está ouvindo, gente, uma ferramenta super importante nessa jornada, porque você, como RH, você tem limitação de braço mesmo, você não tem como fazer uma pesquisa dessa no Excel e ficar perguntando para as pessoas, não, você tem que fazer de forma inteligente. E aí eu queria até perguntar para vocês, qual que são os indicadores ou ferramental, assim, de pesquisa que você acha que é uma tendência que as empresas estão mais utilizando? Olha, eu acredito que é importante construir em cima do ponto que você trouxe, né? Eu acho que olhar para métricas é essencial e é algo que o RH ele precisa se acostumar. Então, a partir do momento que a gente senta, a gente quer ser uma área estratégica, né? E nós, como RH, temos exigido tanto isso. A gente também tem que conseguir falar sobre estratégia e mostrar para as pessoas o impacto, né? Seja de uma má contratação ou de uma não contratação em resultado dentro da empresa. Então, algumas métricas que a gente sempre incentiva os nossos clientes a mensurarem, né? Eu acho que o NPS, né, que é o NPS do colaborador, mas também entender NPS de pessoa candidata, por exemplo, de pessoa aprovada. Então, você ter esse olhar para a jornada toda é super importante. A gente incentiva muito os nossos clientes a olharem para cost per hire, que é o custo por contratação. Então, quanto custa para você contratar uma nova pessoa dentro da sua empresa? Eu acho que olhar para turnover, né? Como é que está o seu turnover, que é uma métrica também super importante de ser acompanhada, e também motivos para turnover. Então, acho que essas são algumas métricas chaves, e tem várias outras que desdobram delas, mas que você conseguindo movimentar essas três, certamente você consegue ver resultados palpáveis na sua produtividade e no crescimento da sua organização. Quando falamos sobre métricas, né, eu acho importante aqui a gente puxar que é bem recente esse movimento do RH ter uma parte mais estratégica, né, de ter um olhar e vem ganhando espaço como protagonista ali no mercado de trabalho, justamente por conseguir, através de indicadores, né, conseguir fazer com que a área tenha uma maior visibilidade, e o quanto também é importante essas métricas linkadas com o employer branding, né? E aí era justamente o que eu queria puxar para a gente conversou, né? Acho que a primeira frase da Lê, que as pessoas estão escolhendo onde querem trabalhar e escolhendo lugares que têm muito mais a ver com seus valores, o quanto que tem de impacto na mídia, impacto social. A gente fala muito de ESG também, tem até um episódio que saiu recentemente nosso falando. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, Kleber. Eu queria que você fizesse um link dessa parte mais estratégica, esse papel de protagonista do RH com essas ferramentas, e o quanto isso empodera e quanto isso está linkado também com o employer branding, porque são as métricas que fazem a diferença ali para que a empresa tenha maior visibilidade. Na nossa visão, o employer branding ele é um conceito muito amplo, que ele é o fato de você investir em melhorar, né, os pontos de contato com o talento, independente do estágio da jornada
que essa pessoa está com a sua empresa. Então, ele pode ser uma pessoa que ainda não conhece a sua organização, ele pode ser uma pessoa que está participando de um processo seletivo, ele pode ser um colaborador ou até um ex-colaborador. Então, olhar para a marca empregadora e investir em marca empregadora é você olhar em como melhorar todos esses pontos de contato em diferentes momentos da jornada, e ser muito intencional em construir uma narrativa que seja consistente, coerente e que te ajude a atrair, a reter colaboradores. Mas quando a gente fala de employer branding, eu acho que o mercado brasileiro ainda está dando seus primeiros passos e tem uma oportunidade muito grande da gente acelerar esse mercado. Quando a gente olha para o mercado americano, europeu, a gente vê que eles estão em outro nível de maturidade. Você tem muito mais stakeholders, você tem agências, você tem parceiros, você tem players de mídia, tem muita gente olhando, né? Você tem ferramentas, então você vê muitos stakeholders dentro desse mercado de employer branding. Aqui no Brasil a gente ainda está dando os primeiros passos. Então, recentemente eu acho que tem espaço ainda, né? Então, recentemente a gente criou, né? A gente se uniu a outras HR Techs e a gente criou a Associação Brasileira de Employer Branding. A ideia da associação é a gente conseguir acelerar a velocidade de crescimento desse tema aqui no Brasil. Não sei se vocês sabem, mas existe um apagão de profissionais de employer branding. A gente está precisando, né? Existem muitas vagas e faltam profissionais qualificados que tenham esse background de marketing, que conheçam de estratégia, que façam essa conexão entre negócios e pessoas. Então, a gente quer poder acelerar, né, a formação desses profissionais também e gerar mais conteúdos e discussões sobre o tema. Para quem nunca ouviu falar do tema de employer brand, é marca empregadora, é você querer trabalhar naquela marca. E aí eu vou fazer um jabá ali automático do Foca, Kleber me permite aqui, porque a gente gravou um episódio com a Kelly Barra, que está dentro da associação também de employer brand, que ela é a nossa referência também do assunto. Então, se você quer conhecer mais profundamente o employer brand, recomendo escutar esse episódio também. Mas eu queria só fazer um adendo aqui para você que está ouvindo esse episódio, a gente precisa aprofundar um pouquinho, mas quando a gente fala de marca empregadora, são muitas ações que a empresa pode fazer para fazer com que a pessoa queira trabalhar lá. E quando você fala tem muito espaço, tem mesmo, porque a sensação que eu tenho, trabalhando como RH, e muito do feedback que o pessoal do Foca escreve para a gente, todo mundo escreve toda semana, é um negócio muito recorrente, que é assim, eu trabalho numa empresa, o meu líder não cuida de mim, o RH não fala comigo. Eu ainda percebo que, assim, além de ser uma questão de processo, de ferramental como um sistema, é uma questão também de mentalidade, Kleber. Os RHs ainda não entenderam que quem está escolhendo onde quer trabalhar é o candidato, não é mais a empresa. E eu já ouvi muitos CEOs, muitos diretores. Eu estou indo para entrevista e esse candidato ele quer escolher. Sim, agora e dependendo do segmento que você está, se a gente pegar e focar e fizer um retrato, por exemplo, tecnologia, ele está escolhendo mesmo. Eu sei que é um recorte, a gente tem o desemprego alto, tem muita gente que não tem o mesmo privilégio, mas existem muitas áreas, principalmente mão de obra qualificada, que sim, a pessoa está escolhendo onde ela quer trabalhar. Então, você como empresário, como CEO, como diretor da empresa, como acionista, stakeholder, não importa seu nome, você precisa mudar também o seu modelo mental, sua mentalidade, de achar que você está fazendo um favor de oferecer um emprego. Não, você está emprego, a pessoa vai performar, ela vai entregar um resultado, isso tem um retorno de investimento, como você mesmo falou. Então, se a pessoa não performa, você perde dinheiro como empresário, e eu vejo muito gestor, muito CEO, muito diretor, ainda com essa mentalidade de, o emprego, quando eu ofereço o emprego, eu estou fazendo um favor. Então, eu faço essa crítica, né? Precisa mudar a mentalidade também. E queria muito ouvir sua opinião também, se faz sentido, se eu estou numa bolha, enfim. Eu concordo totalmente, Ale. Eu acho que o talento tem muito mais poder hoje e muito mais informação para tomar as suas decisões, e em determinadas áreas a concorrência ela se tornou global. Então, você tem pessoas de tecnologia trabalhando de casa para empresas americanas, para empresas irlandesas. Então, realmente, se as nossas organizações não cuidarem da sua marca empregadora e em oferecer uma experiência incrível para essa pessoa colaboradora, a chance de essa pessoa deixar a sua organização, ela cresce muito. E, de novo, os talentos são o ativo mais valioso das empresas hoje. Então,
garantir que você consiga atrair pessoas, desenvolvê-las e mantê-las na sua organização performando, acho que deve ser uma das preocupações principais dos CEOs e executivos de qualquer organização de qualquer tamanho. Nós vivemos uma verdadeira guerra de talentos no mercado, né? E a gente brinca que a guerra pelos talentos acabou e quem ganhou foram os talentos, porque realmente hoje eles têm muito mais poder e decidem, né, onde querem trabalhar. Com certeza. Kleber, eu queria também que você falasse um pouquinho mais de profissionais que são de employer brand, né? Eu acho interessante para a gente, porque existe uma característica de que é uma pessoa só de marketing, é uma pessoa só de RH, que tem um background ali de marketing, mas que acabou conhecendo mais por curiosidade, porque até a universidade não acompanha o mercado, né? Nós sabemos isso, e os profissionais não são preparados na graduação. Então, como forma um profissional de employer brand, né? Qual que é a formação? Você comentou que o mercado está bem aquecido e não temos profissionais. Muitas pessoas ainda têm em mente que profissional de employer brand é sempre cargo de gerente para cima. Então, até queria que você falasse um pouquinho para deixar mais claro para quem está nos ouvindo. É impressionante, né, Bruna? A gente vê como esse tema vem ganhando destaque, como as empresas estão começando a olhar para isso. Então, a gente faz eventos recorrentes, né, com o público de RH, e o último que a gente fez foi o Employer Branding Insights. A gente teve mais de 2.000 inscritos, e quando a gente vê a maioria do perfil desses profissionais, normalmente é um analista ou é a primeira pessoa de employer branding de uma determinada organização. São empresas com 100 colaboradores, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Mas a gente vê o quanto as empresas estão olhando para isso e os profissionais estão buscando também essas formações, né? Então, eu acho que tem uma série de players hoje no mercado que oferecem conteúdos, cursos e certificações, né? A gente mesmo lançou agora recentemente um curso de inbound recruiting gratuito, a certificação do Spark também, que é a nossa plataforma. Então, a gente tem feito o nosso papel em acelerar essa educação de mercado. Falando sobre perfil, realmente, né, não tem uma faculdade para formar profissionais de employer branding. O que a gente tem visto que tem sido comum é o profissional de comunicação, né, que normalmente quando a gente olha para a área de comunicação interna, endomarketing, essa é uma área que ela já é mais evoluída, já tem mais histórico dentro das empresas. Então, naturalmente, essa pessoa acaba acumulando algumas funções de employer branding e eventualmente migrando para uma cadeira de employer branding. Mas a gente tem diversas situações, desde pessoas engenheiras, né, que querem usar um pouco desse conhecimento mais matemático a favor de trazer métricas. Tem muita gente de marketing também buscando esse caminho, pessoas de RH que também têm uma visão de negócio e entendem que podem contribuir ali na área de employer branding. Eu acho que, independente do background da pessoa, eu acho que todo mundo é bem-vindo e esses conhecimentos, eles são super complementares, né? Às vezes você vai ter uma pessoa que tem um background de designer, por exemplo, que ele vai ter uma visão estética muito apurada, que às vezes vai se complementar com alguém que vai ter uma visão de dados muito apurada, com alguém que vai conhecer de técnicas de marketing. Então, você fazer um mix, né, entre esse conhecimento desses profissionais, eu acho que ajuda a formar um time de employer branding que seja qualificado e que entregue resultado. E aí eu vou fazer um jabá agora da Matchbox, gente, porque tem um artigo que saiu recentemente com 7 cursos que você pode fazer. Lá dentro do curso está o curso que o Kleber indicou, então tem uma lista lá, e é muito mais cursos livres, né? A gente fala, a formação do profissional, na minha visão, é muito mais rico fazer cursos curtos e que agreguem valor, que você já consiga trazer o resultado de imediato, do que você investir no MBA, de não sei da onde. As pessoas, às vezes, elas não dão valor para esses cursos gratuitos, como, por exemplo, né, a certificação que você falou, o curso específico de inbound recruitment, que é um negócio muito assim, faz toda a diferença no processo de recrutamento. Então, tem lá no blog da Matchbox, eu vou deixar linkado nesse episódio, eu recomendo que vocês consumam esses conteúdos, e tem muita coisa gratuita lá no artigo, é fundamental. E aí, eu queria, assim, a gente já está caminhando, né, para o final do nosso episódio, e eu queria muito te ouvir, Kleber, na visão tanto do colaborador, da pessoa candidata, quanto da empresa, né, a gente tentar dar uma dica para cada um. Para o colaborador, ou a pessoa candidata que está no processo seletivo, como que ela avalia se essa empresa cuida de employer branding, né, então ela chegou lá na página, como que ela consegue ver se aquela empresa cuida do employer branding, e aí a gente meio que fazer a mesma dica para a empresa que quer cuidar.
por onde que ela tem que começar? Qual que é a dica, assim, infalível que você dá? Eu acho que para a pessoa candidata, né, para quem está considerando trabalhar numa organização, o Glassdoor é uma fonte super confiável e que você tem a nota que os próprios colaboradores dão para a empresa, para a liderança e vários quesitos que são avaliados. Então, a gente sempre recomenda que você olhe e leia os comentários, né, do Glassdoor da empresa antes de aceitar uma proposta. Eu acho que olhar para o LinkedIn da empresa é super importante. Existem hoje, né, o talento ele tem vários pontos de contato com a marca empregadora antes de decidir se aplicar para uma vaga e aceitar uma proposta. Então, hoje essa jornada ela é bem fluida. Às vezes você está no Instagram, você é impactado por alguma coisa, depois você vai no LinkedIn, lê um artigo de alguém que escreveu a respeito. Então, eu acho que a boa empresa, né, fazendo employer branding, a empresa consegue contar boas histórias e que essas histórias se conectem com os talentos e gerem essa vontade genuína de você fazer parte daquilo. Então, algumas iniciativas, né? Você tem um time de engenharia, de tecnologia, pede para esse time escrever sobre as práticas do dia a dia, sobre o que eles fazem de legal, né? Como que um profissional de tecnologia poderia somar ao time deles. Às vezes você trazer um pouco dessas histórias, né, faz brilhar o olho de uma pessoa que nem pensava em trabalhar na sua organização, mas que viu que ali existem caminhos bem legais. Cria uma rede de embaixadores também, incentive o que a gente chama de social selling. Então, hoje, né, os posts que geram maior engajamento, né, da Matchbox e das ações que a gente faz são os que são replicados por colaboradores. Então, a gente incentiva muito os nossos colaboradores a postarem nas redes deles, né, somados, normalmente eles têm mais do que o dobro, né, de seguidores do que a marca institucional e eles também são muito mais ouvidos. Então, use os seus colaboradores como embaixadores também das mensagens e na sua estratégia de marca empregadora para atrair novos talentos. Acho que são algumas dicas aí, tanto para a pessoa fazer a lição de casa, pesquisar em todas as redes, e aí para a empresa, por exemplo, que está ouvindo pela primeira vez o que é Employer Branding, qual a recomendação, assim, por onde que a pessoa começa, assim, a olhar? Eu acho que primeiro ela tem que escutar, ela tem que conhecer o negócio e tem que escutar as pessoas. Então, quando você começa uma jornada, né, de evoluir a experiência da pessoa colaboradora e também os seus processos seletivos, tudo isso começa com a experiência atual das pessoas para você ter um ponto de partida e ter o que mensurar. Então, contando aqui, né, na Matchbox, a gente fez essa jornada de transformação da experiência da pessoa colaboradora. A gente começou com o NPS há 2 anos que liberava ali 10, 20. Hoje a gente tem o NPS na casa de 80. Então, foi uma jornada passo a passo. Você vai implementando novas ações, a gente construiu um código de cultura, a gente ouviu os colaboradores, entendeu os pontos de dor deles e fomos endereçando isso na medida que era possível também, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas eu acho que é um exercício de priorização e de escuta ativa e interesse genuíno sobre como que você pode melhorar a experiência dessas pessoas colaboradoras. Aí uma ferramenta, né, faz toda a diferença, então eu já faço convite para você que é de RH, que não conhecia, se é que tem alguém que ainda não conhece, né, a Matchbox, acesse o site, vou pedir, Kleber, para você deixar as redes sociais de vocês, justamente para se tem alguém do RH que ainda não conhece, aí pesquisar, porque faz muita diferença a escolha da ferramenta nessa jornada, ela pode facilitar o trabalho do RH ou não, né, então é super importante nessa tomada de decisão, onde que o pessoal encontra a Matchbox. O nosso site é o matchboxbrasil.com, o nosso produto que é o Spark, você consegue ter mais informação sobre ele no spark.matchboxbrasil.com, e a gente tem também Instagram, LinkedIn, em todas as redes a gente está como Matchbox Brasil. Então confere, tem muito conteúdo legal, tem muita dica bacana, e eu acho que a nossa visão, né, Alessandra, sempre foi mudar um pouco dessas regras do jogo, do mercado e dar mais poder ao talento, seja uma pessoa candidata, seja um colaborador. E é gratificante ver que a cada nova entrega, né, a cada novo cliente, a gente vem se aproximando dessa visão e realmente queremos empoderar cada vez mais os talentos a terem melhores jornadas, mais empáticas, tomarem melhores decisões de carreira e, em última medida, fazerem o que eles amam. Ai, assim, uma missão incrível que se toda empresa tivesse esse cuidado, acho que realmente o lugar de trabalho seria um pouquinho mais leve, né? Posso deixar seu LinkedIn também? É Kleber Piedade, né? Kleber com K. Se o pessoal quiser te encontrar, tirar uma dúvida, procurem ele também no LinkedIn. Vocês sabem que vocês encontram Foca em todas as redes sociais, @Foca no Trabalho. Eu quero, antes de me despedir, agradecer de novo você, Kleber, assim, que episódio importante, né? A gente falar do cuidado das pessoas, realmente levar, assim, a sensação que eu tenho da jornada é a gente carregar na mão, assim,
também nesse caminho durante a trajetória do colaborador na empresa, não ser somente um ponto de contato na hora de contratar e na hora de desligar. Então, quero agradecer imensamente pelo seu tempo e deixar aí todas as redes do Foca. E para você que está ouvindo esse episódio, compartilhar com a sua rede, principalmente com outros RHs que ainda não estão tão maduros no sentido de employer brand e com pessoas que estão buscando recolocação. Porque se tem uma coisa que o Kleber falou que é importante, é a lição de casa. É você pesquisar um pouco melhor antes de embarcar na empresa para não cair em nenhuma roubada, né, Kleber? Perfeito. Queria agradecer demais o convite e dizer que o trabalho ele tem um impacto muito grande na nossa vida. Então, criar jornadas que sejam inspiradoras, que as pessoas possam se conectar e que elas possam curtir, eu acho que vai ser cada vez mais essencial. Obrigado pela oportunidade e até a próxima. Quero agradecer também o Kleber. Muito obrigada pelo seu tempo, obrigada por todo o conteúdo. Acho que vai ajudar muito as pessoas que estão nos ouvindo. Então, muito obrigada, um beijo e tchau, tchau. Até o próximo episódio. Tchau!